Guerra na Europa. A Rússia invadiu e bombardeia a Ucrânia. Fuga em massa. Por aqui, há uma semana, 22% acreditaram que o genocida Bolsonaro havia impedido a guerra. Ele tendo ao lado o filho Carluxo, lá na ponta, quase caindo do banco, o ministro da Defesa, General Braga Neto. Aos olhos da diplomacia mundial, da mídia mundial, o Brasil perde uma guerra sem ter ido à guerra. E essa caca diplomática vai ganhando dimensões épicas. Há uma semana, as amigas e os amigos se lembram, Bolsonaro em Moscou lambia Vladimir Putin e homenageava os soldados soviéticos que derrotaram o nazismo e Hitler. Nesta quinta, iniciada a guerra, o general Mourão, o vice-presidente, tentou corrigir. Com a habitual visão e raciocínio, digamos assim, binários, o que já é um avanço, enfiou o Brasil de vez na autocompostagem. Citando a Alemanha de Hitler, uma comparação com a Rússia e Putin, o general Mourão clamou: tem que haver o uso da força. Ou seja, enfiando o Brasil nisso com força, rompendo com o anfitrião de há uma semana e ficando mal com todos. Coisa de gênios, coisa de Monty Python. Esse assombroso, abissal nível de ignorância e estupidez diz muito sobre o Brasil de hoje como continuidade de um triste passado e o que podemos vislumbrar para o futuro. Façamos um álbum com o personagem que estamos falando agora e que vamos abordar a seguir. Depois é colar e ver os nexos. O Tribunal de Contas da União, TCU, pediu à Procuradoria-Geral da República, a PGR. Leia-se, pediu ao Procurador-Geral, Augusto Aras. O TCU quer uma decisão sobre o pedido do imediato bloqueio dos bens do ex-juiz Sérgio Moro. Suspeita que já como consultor, o ex-juiz atuou para a multinacional norte-americana Alvarez e Marçal receber valores de empresas. Empresas que julgou, condenou e cujos acordos de leniência ele avalizou. Valor sob suspeita, segundo o ministro do TCU, Bruno Dantas, 40 milhões de reais. Disse Dantas em seu despacho: a documentação de origem na Álvares e Marçal e entregue por Moro precisa ser melhor apurada. Diz o ministro do TCU: causa estranheza certa atuação apressada que pretenda interromper o fluxo natural do processo mesmo antes da conclusão das apurações. Diz isso Bruno Dantas, o ministro do TCU, que especifica o recebido pela consultoria Alvarez e Marçal já com Moro. Cerca de 40 milhões de reais por empresas condenadas na Lava Jato. 1 milhão por mês da Odebrecht e da Ativus, antiga agroindustrial. 150 mil reais da Galvão Engenharia. 97 mil da OAS. E 115 mil mensais do estaleiro Enseada. A assessoria de Moro respondeu: a investigação do TCU já deveria ter sido arquivada pela ausência de qualquer ilegalidade na prestação de serviços de um cidadão para uma empresa privada. Isso dito pelo mesmo Moro que usou a Polícia Federal e agências dos Estados Unidos para investigar palestras de Lula. Palestras para empresas privadas e depois dele ter deixado a presidência da República, como cidadão. Como fez Fernando Henrique Cardoso depois de deixar a presidência. Como fizeram candidatos nas últimas eleições e pré-candidatos desta eleição de 2022. Fernando Henrique, ainda presidente, reuniu para um jantar no Palácio da Alvorada 12 dos maiores empresários do país, que doaram 7 milhões de reais para o futuro Instituto Fernando Henrique Cardoso. Citado o ex-presidente tucano na Lava Jato que Moro comandava, o ex-juiz saiu em defesa de Fernando Henrique. Advertiu: acho questionável, melindra alguém cujo apoio é importante.
As palestras de Lula foram esmiuçadas e, inicialmente, com larga temporada nas manchetes. Foram comprovadas não só com nota fiscal e declaração no imposto de renda, também com vídeo e áudio de cada uma delas, inclusive para a Infoglobo das organizações Globo. A Lava Jato, atropelada pelas manchetes comprovadas e legais, silêncio no tribunal. E nas manchetes? Moro, hoje, via assessoria, se queixa de indícios de utilização das estruturas de Estado para a politização de temas afetos aos órgãos de controle. Vejam bem, isso é uma frase do ex-juiz Moro sobre o uso do Estado, das estruturas de Estado para fazer política. O mesmo Moro que há poucas semanas confessou ter combatido o PT de forma efetiva e eficaz. Olha, eu comandei a Operação Lava Jato, era juiz. É óbvio, mas é preciso repetir. Segundo as leis, no Brasil, o juiz julga, não combate partidos políticos e nem ninguém. Juiz não chefia, não comanda procuradores e policiais federais, como fez Moro. Diante destas queixas de Moro, só recorrendo ao célebre Riad Alves. Do deboche e humor urdido nas teias do destino ao terror, o horror. Na segunda-feira agora, 21 de fevereiro, aos 77 anos, morreu a psicopedagoga Nilce Azevedo Cardoso. Dizer o nome próprio pode parecer banal para qualquer um, mas Nilce não teve uma história qualquer. Ativista pelos direitos humanos, queria um mundo mais justo para todos. Essa frase pode soar como clichê, ser apenas vácuo, a depender de quem diga e a quem se refira. Mas no caso de Nilce, de tantas das vítimas da ditadura brasileira, a frase carrega vísceras, sangue e história. Durante a ditadura civil-militar ou vice-versa, Nilce deixou para trás a vida, o nome, parentes, amigos. Vivia na clandestinidade, não acreditava na violência. Escolheu participar de grupos não armados, não foi guerrilheira. Agora, no poder, uma das últimas gerações formadas na academia militar, ainda na ditadura. E defendendo armas para todos. Na prática, o que se sabe, o que se assiste é que bandos de fascistas e bandidos estão sendo armados. Arma e caminho na vida de Nilce foram o saber e a busca da verdade. Na clandestinidade, trabalhou como operária. Sofreu ao entender na pele e no estômago o que é a extrema pobreza. Acreditava a educação mostraria aos não incluídos não ser a penúria um destino inescapável. Viveu por anos com outros nomes até ser sequestrada por agentes da ditadura numa parada de ônibus. Quase 6 meses de tortura, estupros, humilhações. Foi torturada até entrar em coma. Nilce nomeava e expôs um de seus torturadores, o delegado Pedro Sillig. O ídolo de Bolsonaro, aquele citado no impeachment de Dilma, o torturador brilhante Ustra, assistiu algumas das sessões de tortura em Nilce. Cara amiga, caro amigo, diante de um defensor ou uma defensora da ditadura, exponha
o paradoxo do jardim de infância. Pergunte: vocês fizeram uma ditadura de 21 anos para impedir uma ditadura? Sequestraram, censuraram, torturaram e mataram para impedir que uma hipotética ditadura viesse a fazer o que vocês fizeram? Por muito tempo, Nilce não conseguiu dizer seu nome. Seu nome lhe recordava as sessões de tortura. Cada vez que dizia seu nome, uma pancada, um murro. Levaria um tempo até voltar a pronunciar o nome completo. E aí passou a fazer questão de dizê-lo: Nilce Azevedo Cardoso. Nilce não delatou sob tortura e pagou muito caro por isso. Passou a vida consertando o que os militares quebraram ao torturá-la. Basta de ver e ouvir essa gente porca negando o que não há como negar. Não é obra do acaso 22% acreditarem que Bolsonaro havia impedido a guerra na Europa. Nilce deixa um legado de luta, fraternidade, amizade e de respeito pela dor do outro. Num labirinto de espelhos, trocando de lugar a depender de quem olha, Bolsonaro e militares são novamente o poder. Estão no poder. No poder, essa geração de militares busca apagar o que eles e gerações anteriores fizeram ou presenciaram. Ditadura, censura, sequestro, tortura, estupro, morte. Segundo o relatório Brasil Nunca Mais, só entre 64 e 1979 foram torturados 1.918 presos políticos. A Comissão Nacional da Verdade reconheceu 434 mortos e desaparecidos. Isso só entre 1964 e 1988. Mas há muito mais. Essa mesma comissão reconheceu 8.350 indígenas foram mortos em massacres, remoções forçadas, roubo de suas terras, prisões, tortura, maus tratos. Neste endereço aqui agora exibido e nos créditos, na descrição ao final deste post, um link para o História da Ditadura, Mural da Verdade, com a lista dos presidentes ditadores, ministros da guerra, do exército, das forças armadas e de responsáveis cúmplices por violações de graves direitos humanos. É por isso que não gostam da expressão direitos humanos, porque lembra o passado e o presente das cadeias, das prisões do Brasil. Responsáveis por sequestros, tortura, estupro, assassinatos, desaparecimentos. Nos últimos tempos, sinal dos tempos, via judicial, tentativas de ocultar responsáveis. Os nomes de todos vocês encontrarão neste link. Eles e elas buscam, querem, em vão, fugir da história. A macabra história que escreveram com a carne, as vísceras e o sangue de pessoas como Nilce Azevedo Cardoso. Nilce deixou 2 filhos, Semíramis e Paulo. Conseguiu ter filhos apesar do que fizeram com seu corpo. Vocês verão, ouvirão o horror logo a seguir. Dói ouvir e ver, mas é preciso. Eu sou de Orlândia, uma cidade do interior de São Paulo, próximo de Ribeirão Preto, onde estudei. Uma menina, né? Aos 17 anos eu era muito jovem, eu queria ser bailarina, eu sonhava com outras coisas. Mas cheguei na universidade junto com os tanques, em pleno golpe de 64. E entrei realmente nessa outra universidade que foi me ensinar o que é estar junto de uma luta de povo. O que é lutar por liberdades no dia a dia. Tanto que aprendi com essas meninas nas fábricas. Aprendi a enfrentar a dureza de entrar, bater ponto às 4 da manhã.
a dureza de aguentar aqueles chefes que nos tratavam como coisas. O que é que estava acontecendo? Eu vejo que depois eu venho saber que o Pedro Célio, que estava dentro do carro, e já me virou um soco, e que já veio aquele sangue. Era o governo que fazia a ditadura, né? Então, estava lá. Não é isso? Certamente era no Palácio da Polícia. Já estava um pânico. É um pavor. Mas é um pavor misturado com um ódio tão grande que até hoje meus dentes são tudo mole, porque de tanto que tranquei o dente de ódio. Eu não consigo dizer meu nome. Passei um tempo sem dizer. Porque a cada momento que me perguntavam, eu fui esbofeteada, esmurrada. Esmurro. Aí me quebro até o externo. E aí começaram os choques. Mas nós tínhamos uma posição que era diferente da posição de outros grupos, que nós achávamos que era ficar quieto até a morte. Eles resolvem me botar no ponto de andar. 2 cavaletes, uma coisa simples. 2 cavaletes e um pau. Eles penduram a gente ali e a gente fica ali, jogada. Uma indescritível o que acontece naquele momento. Porque você está entregue. Eles fazem o que eles quiserem com o seu corpo. O corpo não é um corpo, não é uma pessoa, não é um nada. Entendeu? Gritar, berrar, estou morrendo, como todo mundo acha que tem que fazer mesmo. Mas eu não conseguia fazer isso. E aí, muda fiquei, aí eles resolveram me queimar por dentro. Então essa é uma coisa dolorida, mas que eu quero deixar registrado, para que nunca mais aconteça. Porque é um absurdo. Eles queimaram tudo do meu útero com choque. Só que para isso, vocês imaginam que eles enfiavam a mão? Estupro é pouco numa hora dessa, né? A gente pendurada, né? Pendurada com todos os genitais à mostra, para que eles fizessem o que quisessem e faziam o que tinham vontade. O sangue começou a jorrar, eles botaram uma bacia embaixo, para poder não ficar tão suja a sala. Eu passei 8 dias em coma. Enfiaram de tudo dentro da minha vagina e ovário, né? Então só podia pegar infecção, né? Porque a tortura, ela não tem por objetivo só arrancar informação, nada disso. Também isso. Mas o que ela quer mesmo é terminar com aquele ser humano. Terminar com toda e qualquer resistência humana que pode acontecer. Alicia Fernandes me ajudou muito, porque fui fazer um trabalho de reconstrução cognitiva, afetiva, que é o que eu faço dentro do consultório atualmente, e superar. Aí pude me encontrar, né, buscar minha identidade, onde era que estava aquela unidade, né? Agora eu trabalho nessa reconstrução, porque isso é muito importante. Eu acho que todo mundo terá que ter, porque a cada momento, até a minha monografia foi sobre suicídio, porque eu não me conformo dos nossos companheiros que não conseguem fazer a vida, seguir a vida e suicidam. Eu não me conformo com isso. Porque essas pessoas que estão suicidando é porque não aguentam mais. Não aguentam mais sobreviver com toda essa realidade dura, aquele ódio, aquele asco, aquele terror, tudo isso ao mesmo tempo. Vocês não pensam que para falar aqui, eu dormi tranquilamente nesses dias? Eu não dormi nada. Porque eu ainda, apesar de quase 20 anos de análise de divã, eu não consigo ainda ter uma tranquilidade. Os torturadores estão lá. Me dizia o Sobrosa, ele mora do meu lado. Eu encontro com eles todos os dias. E aí fazer o quê, gente? Nós temos que dar um jeito,
E me parece que se a gente estivesse fazendo o que outros países fazem, que é justiça, colocar no campo dos réus, pegar os responsáveis, né? Nós temos vídeo, né, que contam tudo isso, o caso Mosley, não sei, né? Né? Cidadão, que é um vídeo que está aqui claro. Olha o que os empresários fizeram, montaram ao ban, ele assistia às torturas, estava lá. Então, e nós vamos deixar por isso? Não dá para deixar por isso. Nós temos que exigir justiça. É a única maneira que nós temos de, pelo menos, honrar todos os nossos companheiros que morreram. Todos nós lutamos, cada um do nosso jeito. Lutamos e lutamos bravamente, cada um. Foi uma geração generosa. A minha irmã conseguiu entrar no DOPS e me viu. E até hoje não consegue se organizar. Teve um surto catatônico o ano seguinte que ela me viu e vem sendo tratada desde então. Ela realmente não conseguiu imaginar tudo que ela viu após 40 dias de tortura. Um triste depoimento da minha mãe. Primeiro choque. Minha filha está presa. Fui com o Nelson para Porto Alegre para vê-la, dar-lhe nossa força e dizer-lhe que estamos juntos. Segundo choque. Depois de muita demora, me deixaram vê-la. Fiquei aniquilada, estarrecida. Quase não a reconheci. Entrou na sala arrastando os pés, roxa, estranha, tão maltratada, martirizada mesmo. Pensei em não aguentar ver tanto sofrimento. Até hoje meu coração está sangrando. Não quero nem pensar nestes homens, animais ferozes, desalmados. Depois ela teve amnésia e o medo constante, pois sentia-se vigiada, assim como a família. Custou a dominar o pavor e eu ia a todos os lugares com ela. A recuperação foi lenta. Foi preciso muito amor e dedicação dos irmãos e amigos para ela não se sentir só, graças a Deus. Com a ajuda da psiquiatra, retornou à vida. Ela sempre foi e é uma pessoa boa, sempre pensando em como ajudar os outros. Confio na justiça que lhe será feita. Uma mãe sofrida. Muito obrigada, gente.